como é que chama agora, se ainda vai e volta e tal, mas porque eles têm a tag, né? E a gente fala que para acessar a tag precisa estar a mais de 2 quilômetros de distância não é? Então, a gente não está falando de um equipamento que está trabalhando com o território, e isso é uma das dificuldades. Quando a gente fala do CRAS e do CREA do atendimento aos convênios, a mesma situação, né? Não necessariamente as conveniadas estão inseridas no território. Então, de que forma efetiva a gente consegue estudar esse mapa para a política pública ser efetiva onde ela deve estar? Não sei se ficou muito claro. Eu não falo aqui mesmo. Tá sossegado, tá ligado. Tá filmando, né? Tá gravando isso? Tá. Tá gravando. Não, com certeza. Bem, a questão minha é em relação à própria estrutura do mapa. Você, ao explicar a questão da equidade, colocou que se tratava da questão, trouxe a questão de gênero. Isso. No meu caso específico, eu quero trazer o porquê, porque é uma ferramenta política, porquê dessa decisão política de não tratar da questão raça e etnia. Posso emendar nele? É a mesma coisa com relação às pessoas com deficiência. Nós temos uma questão muito difícil com relação a pessoas com deficiência, porque não tem dados e... nós temos tudo isso, tem deficiência. Não, acho que a complexidade é enorme e foi tudo muito ampassando, só uma apresentação. Acho que esses dados, desde o primeiro, é uma riqueza uma profundidade de dados, né, que dá para a gente se debruçar e ficar... Né. E aí eu acho que é um ponto que eu queria colocar, só duas questões. Uma é a questão do desserviço que foi a gestão Serra Kassab, no sentido de acabar com esse pertencimento que a população começava a ter com os céus, né? Pegando os céus, por exemplo, como exemplo, que os centros culturais, que estão, os sacolões, que depois foram abandonados, vieram centros culturais e aí alguns autogestionados e que foram, enfim, criminalizados e tudo mais, e os céus que, legal, um belo prédio, mas desde lá da Mata, que tinha a questão de que faltava, teve greve, teve tanta dificuldade do fator humano, né? As escolas que a gente vê, e que numa descendente violenta de tá lá o prédio, mas não se dá formação, os professores cada vez mais situações deprimentes, e a questão da saúde que é deprimente, quer dizer, não adianta a gente estar agora na discussão dos mais médios, então, mas deprimente a situação. Então, essa questão do Deus lucro que tem permeado a vida da cidade, e que isso vem à tona nesse pico Himalaia aqui, que é violento isso, né? E como as cidades... Vila Madalena também perdeu a característica, esses prédios, a verticalização também está detonando tudo. Então, essa questão do adensamento. Então, acoplando a isso, os vícios que estão sendo agora, mudou a administração, mas pouca coisa mudou de fato, e a gente está assustadíssimo com essa questão, né, da participação popular, uma coisa que é tão rica e que a gente defende tanto e que a gente está sendo jogado no lixo. Então, eu acho que é o que Serra Kassab, não é Serra Kassab, né? Esses canalhas, esses tucanos que a gente precisa banir, o que eles fizeram de mal para essa questão da participação das pessoas. Então, as pessoas nos céus não estão indo para os céus no entorno. A gente teve agora, lá no Irapuru, no lançamento da mostra do Butantan, não tinha uma pessoa moradora do entorno. Quer dizer, é um absurdo, né? E isso a gente, enfim,
são tantas, né, emoções. Eu queria, na verdade, é só completar o dado do navio, o raciocínio que o navio fez, falando de Boimirim, e aí a Unaísa vai realmente a questão dos mananciais e os números. O Centro de Referência de Assistência Social de Boimirim, para 600 mil habitantes, um centro de referência. Não se consegue instalar nenhum outro, porque a área não permite, nenhuma área permite construir ou que tenha uma estrutura. Então é maluco, realmente, como incluir uma população que nem aquela, ou ter um outro equipamento público, se só tem um CRAS. 600 e poucos mil habitantes, um único CRAS. Ele Boimirim inteiro. Então, mas só uma coisa, eu vou responder. não, só para ilustrar. Mas é muito interessante que a gente não consegue uma área para colocar mais um CRAS. Mas tem muitas imobiliárias que conseguem reduzir o ISS. E construir mais, não? Não. Então, né, uma coisa, porque, né, assim, parece que não pode, mas pode. Vontade política, falta vontade política. Não é só falta de espaço. Não é, mas é só para ilustrar. Nos falta uma esperteza. Estou bem que a esperteza do lucro está sendo muito mais possante. Nós estamos meio bobo, meio besta e né? Nos falta uma esperteza. Nós estamos aqui ainda cavalgando no carro de boi. Bom, gente, boa noite. Vou aproveitar, acho ótimo a presença do navio aqui, porque eu vou puxar um pouco a sardinha ali para a Zona Norte e trazer duas experiências que são importantes que foram tratadas aqui nesse mapa, né? Eu coordeno uma associação lá na Zona Norte, nós começamos a fazer um trabalho lá, especificamente sobre a questão de transferência de renda, né? Na Zona Norte, especificamente, a área que eu chamo de jardins, né? Jardim Peri Alto e Coab Jardim Antártica, mas pega lá a Vila Dionísia, né? É toda uma área, de fato. E a gente sentiu essa experiência na prática de que não era só questão de renda. Por quê? Nós realizamos uma ação cadastral, de fato, muita gente fora do cadastro único da prefeitura, com dificuldade de acessar, né, programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E na hora que a gente bateu, né, no mapa, de fato, com uma renda inferior, superior, que passava, sei lá, do critério do Bolsa Família. Mas aí você olha para a condição, né, de vida ali na Zona Norte, a gente tem essas questões, né? A Zona Leste vem sendo, de fato, o eixo de desenvolvimento agora para a qual está se deslocando a cidade, e a Copa, na verdade, só tem acelerado esse processo, mas é por conta de configuração territorial mesmo. A Zona Norte não tem muito mais como expandir por causa da Serra da Cantareira. Só que com essa visão, a política pública não chega nunca para essa região. E a experiência prática é essa mesmo, é um OBS lá que atende 5 regiões, ao invés de atender o limite que é de 24 mil pessoas, atende, sei lá, 60 mil. Então, e o que mostra de fato a experiência prática desse mapa, a falta de proteção social, com a qual a gente precisa trabalhar a Zona Norte. Queria aproveitar a presença do navio, que é relator do plano diretor, porque quando a gente discutiu a questão do Bolsa Família lá, e aí focando especificamente questão de gênero, para a qual eu acho que a política pública tem que estar toda ela, né, focada, porque eu diria que é uma das questões principais é de gênero, vamos considerar a etnia aí também, né, o maior contingente populacional, enfim. Mas para se atentar, porque a gente foi atrás, por exemplo, de terreno para creche, porque não é só ter Bolsa Família, você precisa ter a condição de autonomia econômica das mulheres, que são chefes de família daquela região, e a dificuldade tremenda de achar espaço em situação regular para colocar equipamento público. E aí, para não dizer das áreas ali de favelas, né? Você pega a favela do Flamenguinho, o próprio Jardim Peri. Então é isso, a renda até pode ser, digamos assim, passa o critério do Bolsa Família. Inclusive, acho que a gente tem que discutir esse índice que é usado de critério para o Bolsa Família, porque a hora que você regionaliza a condição de pobreza em São Paulo, segundo renda, por causa às vezes de R$2, R$3 que o cara passa, ele já não entra no programa. Colocar um pouco essas questões. Obrigada. A questão dela está umas 2 horas.
Boa noite. Eu queria destoar um pouco das falas aqui. Eu ainda estou tentando entender o significado do aumento da população excluída e a diminuição da população incluída, que foi inclusive um apontamento do navio. Numa década que a gente tem, claramente, o aumento sistemático da renda, da diminuição da pobreza, acabou de ser divulgado o IDH dos municípios do Brasil. Você verifica que o aumento do IDH é uniformemente grande em todo o Brasil, em todos os municípios, e ao mesmo tempo, considerando que a população da região central, apesar de ter diminuído de 91 para 2000, tem uma reversão desse quadro de diminuição da população dessa região central, que poderia explicar a diminuição da população incluída. O que pode estar explicando essa... Né, o que por trás do índice pode estar explicando a diminuição da população incluída? Pode responder? Pode. Então, aqui tem só Se você souber, mais uma se você souber só. responder isso. Não, só esse último. Só mais uma, que é ela de novo. Eu faço. Você faz? É isso? Então, já vou passar para a mesa e a gente já pode encerrar também. Não, calma, não. Coisa para responder. Não, a fala deles já é encerramento também, a resposta. Bom, é que eu vou Vai, pegar só essa última aqui, passo, e a gente vai aqui. Eu acho que eu vou responder de uma forma curta, daquilo que eu entendo que é o mais intenso, mas tem muito desdobramento. Os níveis melhoraram, mas não aconteceu a redistribuição da riqueza. Né? Então, não há dúvida, nós melhoramos, mas a riqueza está imexida. Ela está preservada e virando cristal, assim. Concentrou mais aqui. Mas não deveria ter mais distritos que ficavam incluídos acima de zero? Porque se for só desigualdade, está certo. Não, veja, a pergunta dele é o seguinte: se melhora, né, o padrão, por que isso acontece? Então, o que eu digo é porque uma primeira leitura evidente, podemos depois desdobrar. Não estou nem falando territorialmente, porque aí tem outras complexidades. Mas existe uma ideia que, na verdade, eu acho que é muito interessante, é que nós avançamos, mas nós avançamos pela ordem, sob a ordem, e não alterando a ordem, que é uma desordem do ponto de vista da justiça. Então, há, sim, né, uma preservação da riqueza. Nós não tivemos reforma agrária, nós não tivemos nem propriamente reforma urbana. Certo? Portanto, se terra é um fator chave, né, do ponto de vista mesmo aí da riqueza, da concentração, está imexida. E com, agora, eu acho que uma questão que para mim é de uma perplexidade profunda, que é você praticar a isenção do empresário da cota patronal, que vai reverter contra o trabalhador, porque a cota patronal é lastro da Previdência Social. Eu não sei, isso para mim, eu não sei, quer dizer, então, é alguma coisa que o trabalhador é obrigado, realmente, e se ele vai, o idoso, aquele com deficiência, vai na agência do INSS para tentar o BPC, para aquele R$1 que ela falou, ele não pode ter. Pior ainda,
a história do sorveteiro, né? Essa que eu tenho esse relato. Como o senhorzinho sorveteiro, ele não chega a ganhar um salário mínimo, mas ele pagava como autônomo INSS. Na hora que ele foi tentar o benefício continuado, né, um salário mínimo, a atendente, não é assistente social, porque não passa, primeiro passa o administrativo, é tudo no balcão. Aí diz assim, pô, mas o senhor vem me dizer que o senhor não ganha o salário mínimo, então como é que o senhor paga por um salário mínimo? Mas dona, eu pago porque de repente uma desgraça tem aí, fica com alguém, isso aqui, né? Não, mas se o senhor paga é porque o senhor tem. Então, ela falou aqui, alguém falou da assistência social, ela falou, assistente social de município não pia no BPC, nem no Bolsa Família, não tem autoridade nem para piar. Não tem, porque é tudo centralizado, é tudo robotizado. Não se pode nem dizer, esta família tem, sei lá eu. Não pode. É tudo pela regra, é tudo robotizado. Então, não dá para pensar por aí. Não dá para pensar que esses benefícios, de fato, estejam sendo operados sob um princípio de justiça que faz até um balanceamento de situações concretas. Não tem isso. Não tem essa possibilidade de dizer, é tudo muito chapado, né? Desculpe lá, mas não é pensado por uma análise social, por uma análise econômica. Atenção. Eu acho que isso, em parte, responde. Eu diria que conheço bem, já de Antártica, conheço bastante, né, toda aquela região. A Dirce estudou, inclusive, Jardim do Paraná, né? Quer dizer, a gente tem... E de fato, não há serviços, né? E essa questão de não ter o terreno, a propriedade, mas você tem gente, mas o que é para a gente é pensar da legalidade, não é a justiça social. Não dá para pensar assim. O mapa oficial da cidade não olha, não inclui tudo isso, porque não é regular. Gente não é, entendeu? Não tem valor como gente. Então, acho que essa é uma das questões, me parece, né? Claro, estou respondendo indiretamente, eu vou falar só de creche para passar para eles, porque eu estou aqui na tela. Então, quando o Nabil faz essa provocação de dizer, será que tem um indicador que a gente pudesse puxar desse todo? A nossa conclusão, um pouco, é o seguinte: nós queremos sair dessa malha estreita de renda. Renda per capita não ajuda. Você tem que pensar um conjunto de outras relações, de dependência, você tem que considerar. Por isso que nós estamos, né, buscando uma outra forma de entender uma conjugação de fatores. Sinceramente, acho muito difícil conseguir eleger algo que possa ter mais força, que na hora que a gente vai para aí, aparece essa desgraça de palavrinha, renda per capita. E na hora de contar a renda per capita, até o osso que o cachorrinho roubou do açougue vem. Mas na hora de transformar realmente em atenção, some. A renda vem para... Né, o BPC é claramente isso. Se aquele senhorzinho tem um filho que trabalha, que é solteiro, mas tem família, mas ele é solteiro. Se ele é solteiro, a renda dele tem que contar para o pai. Porra,
Agora, o que é isso? Para você ter filho, ter família, precisa ter o papel de casado? O que nós viramos aqui? Entendeu? Filial da igreja, o que é isso? Então, mas é assim, gente, é uma coisa de um moralismo perverso, ao invés de ter uma distribuição, né? Eu não estou amarga, não, né? Eu estou somente... O problema de toda essa política, tanto qualquer um desses projetos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que eles justamente eles consideram o modelo familista tradicional. Mas ninguém é familista, é desgraçadista. Porque se fosse, teria as condições objetivas da família. Eu acho que é isso que acontece. A gente tem alguns slogans, assistencialização, e não vai a fundo naquilo que está acontecendo. Entende? Se ainda fosse, eu estou dizendo, eu acho que nem é isso. Seria mais uma coisa aí ainda, nesse modelo, que é justamente a questão de gênero, que é, eu pego, por exemplo, sempre o Bolsa Família, né, que visa corrigir essas desigualdades sociais, justiça social, mas ele reforça o modelo de sobrecarga da responsabilidade sobre a mulher, que não ela há dúvida. cumprir todas as Não há dúvida. Agora, e reforça mais a não intersetorialidade. E reforça o quê? Olha aqui, ó, criança tem que ter saúde até 0 a 6, porque depois de 6, a nossa política de saúde não garante nada. Você não tem saúde de adolescente, você não tem. Então é só 0 a 6 a saúde. Aí quando você vai na educação, não, é a partir de 6, porque não tem creche. Ou seja, tu é olhado se tem alguma coisa, mas se não, não. Então, me entendem? Quer dizer, é de uma lógica profundamente injusta. Claro que o programa tornou visível muita gente, mas ele precisa ter um outro tratamento. Tem uma frase do Lula, que o Patrus Ananias dizia, que o Patrus dizia que foi lá despachar com o presidente, e que o presidente virou para ele e disse assim: ô Patrus, eu estou querendo ver o dia que aqui o próprio pessoal do Bolsa vem aqui para mim reivindicar o aumento do Bolsa. Mas como é que você vai ter esse dia se na verdade nem os conselhos do Bolsa existem? Nós não estamos trabalhando isso. Que seria a voz do usuário? Nós não estamos trabalhando isso. Isso não aparece. Certo? Nós estamos agora com um estudo comparando qual é a receita do município em assistência social com o que é transferido em benefício. Vou dar um exemplo da cidade de Serra, no Espírito Santo. Serra Nada. Aquela outra que é perto ai meu Deus, é do lado, Vila Velha, saiu. Vila Velha. A prefeitura, ela coloca R$4.000 por ano para o gasto da assistência social. Em benefícios, BPC mais Bolsa, tem 42 milhões que é passado diretamente para o cidadão. Olha, onde é que está a relação serviço-benefício? Entendeu? Como é que pode? De 4 para 42 milhões. Nós estamos terminando esse estudo, botando isso aqui para fora. Porque é preciso entender que nós não podemos imaginar que a gente vai se submeter a esta regra continuamente do mercado, né? Então você está caindo numa forma extremamente individualista. E nós não estamos sendo capazes de dar a volta e articular a partir daí como sempre fizemos. Então, acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, houve um abandono da dimensão territorial nas duas últimas gestões, completamente, né? Eu vou só falar de creche, porque esse assunto aqui empolga demais,
Jaguara é o distrito com a maior cobertura de creches. E Jaguara tem um total, né, o distrito, de 11 creches, sendo uma indireta, 3 conveniadas, 7 privadas lucrativas, né? E esse conjunto de creches, eles oferecem as públicas 586 vagas e a privada 205, num total geral de 791. Tudo bem. Então nós temos ali uma cobertura em Jaguara de 78% das crianças de 0 a 3, sendo que 58% é pública e 20% privada. Existe uma demanda de mais 438 vagas, aquela lista de espera, o que significaria ampliar em 43% as vagas existentes. Então, embora Jaguara já tenha 78% ou 58% consideradas públicas, ainda há uma demanda de mais 43%. Aí quando eu vou olhar, né, quando a gente vai olhar essa conta aqui, por exemplo, eu lembro que ali, só para agradar o nosso amigo do Ângela, agora o negócio aqui não quer andar, tá vendo? Mas o Ângela, mesmo somando com este aumento de vagas, ele não chega a uma cobertura, eu acho que é isso, de 23%, 24% em creche. Saúde, o Ângela é campeão. O que mais tem? Saúde de qualquer distrito, vocês querem saber? Quem tem mais saúde? É o Ângela. Agora, creche, não. Então, não há, isso que eu queria dizer, Nabil, é que não há um padrão de distribuição que seja mais igualitário na cidade face à realidade. Então, como se pensa muito em equipamento, mas não em serviço, a gente diz, não, tem o hospital, mas tem uma desertificação médica. Não, tem a escola, mas não tem professor o tempo todo. Não, tem! Então, isso é outro raciocínio que nós temos que superar a leitura de equipamento. Olha, essa coisa é velha, hein? Tem mais de 20 anos que a gente discute isso, mas não gruda, certo? Porque construir dá dinheiro, construir dá inauguração, fazer serviço bom é outra conversa. E a Tícia, fala alguma coisa, não sei nada. Deixa eu falar alguma coisa. Eu agora não, eu acho que emendando, eu acho totalmente correta, eu acho, a direção de, a partir dos dados, a gente tem indicativos de prioridades, né? Agora, a gente está acabando de voltar lá da missão francesa, e eu acho que a experiência da França, que trabalha nessa linha territorializada e de estabelecer zonas prioritárias para a educação, zonas urbanas sensíveis, etc. Eu acho que eles estão agora vivendo justamente esse momento que a Aldaísa coloca, que os equipamentos existem nas zonas prioritárias, aquilo que a zona exigia em termos de prioridade, equipamentos de saúde, educação, etc. O problema é que o serviço prestado, ele não segue um padrão que seja um padrão justo e de todos. Então, em Paris, você tem o equipamento e um serviço de um determinado padrão. Na periferia, você vai ter o equipamento, mas não é o mesmo padrão do serviço. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito, eu acho que nessas duas direções, criar sempre mediação de padrão. Ainda mais num
numa cultura como a nossa, em que a gente não trabalha com essa experiência do que seria um padrão digno de cidadania. A gente não tem experiência de cidadania. E aí eu acho que o risco da gente ter zonas ou territórios prioritários, eu acho que é isso, é a gente ter essa visão equipamentista sem o conteúdo de padrão de qualidade. Acho que a gente tem que começar a criar essas mediações e discutir isso. Acho que nesse sentido o mapa ainda tem uma força ao discutir padrão a partir do que a cidade já produz. Não buscar um padrão de fora. Ora, se São Paulo é capaz de ter um padrão, né, de primeiro mundo para alguns poucos, por que ela não pode ter um padrão digno para todo mundo? Então, acho que essa... Não sei. Muito bom. Desculpa que eu tenho que sair. Eu cheguei de madrugada. Queria agradecer muito a Vivi. Desculpa aqui com vocês que não pude ir ontem no lançamento do livro, porque eu estava numa audiência pública lá no Gormirinho. Então, sei, Nós trouxemos. mas ó, eu quero antes de você sair ver um texto. Ela está levando o pôster, mas vocês viram, né? Viu um desse? Não, só antes de você sair, só falar que nós vamos procurar vocês aqui para dar um apoio aqui para o nosso trabalho da relatoria do plano diretor, porque eu acho que isso vai ser importante a gente poder qualificar um pouco mais, né, a visão territorial, né, do plano diretor. Então acho que vai ser muito importante esse apoio. Vou passar aqui para o Fred. Bom, acho que a audiência já ponderou muito bem aí vários dos pontos, né? Eu só queria, acho que a indagação de fundo aí, né? Por que ainda persistem tantos no lado negativo da régua, né? E quando a gente está montando essa base de dados, chega a ser até entediante às vezes, assim, porque você vê, então, vamos calcular agora, vamos ver o superávit ou o déficit de serviço. Aquela penca de negativos. Agora vamos lá, vamos ver agora a educação. Nossa, sabe, você até tem esperança quando você começa a montar a tabela de que vai sair alguma coisa diferente, mas parece, nossa, é recorrente e entediante muitas vezes. Então acaba sendo, porque a gente não está simplesmente olhando a renda, a gente olha um monte de variáveis aí incidindo e elas acumulam um monte de incidências negativas que acabam levando a uma manutenção desse quadro que parece muito estável, né? A gente vê só aquelas mudanças marginais ali, né, entre posições, enfim. E nesse sentido, assim, a perspectiva, o intuito de montar uma base de dados desse tamanho e compatibilizar essa base de dados, então aí tem, por exemplo, compatibilização territorial da base de dados da secretaria, a gente utiliza algumas estratégias baseadas em análise espacial para fazer a ponderação entre os distritos policiais para os distritos populacionais. Então, isso é um trabalho grande que eu acho que a gente vê isso sendo utilizado numa perspectiva de desenvolvimento de políticas públicas. Eu acho que é o objetivo primeiro da gente aí, de pelo menos dar um pouco um sentido a todo esse trabalho que de fato chega a ser um pouco intensivo, fica lá no computador ali com todas essas bases de dados e entediante pelos resultados muitas vezes frustrantes que saem, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, só que eu queria dizer assim, que é uma base de dados bem interessante para a gente explorar e discutir, estar à disposição para poder ajudar. Né? Posso te dar um alento? Se você quiser fazer uma planilha bacana, que vai ter verde, vai ter... Né? Sinduscom, construção civil. A planilha da construção civil do capital imobiliário Nós temos um índice de verticalização, não tem o de investimento financeiro. Mas tem isso. Eu só vou dar uma informação do Ângela, antes que o Osni vá embora, porque eu tinha dito que o Ângela, ele tem a posição 81. Ai, desculpe. O Ângela tem a posição 81 dentre os 96 distritos, quanto creche. Quer dizer, ele está assim, bem para baixo em termos dos piores, né? Pelo censo de 2010,
São 19.329 crianças de 0 a 3. E até são 57 creches. Uma boa parte delas são privadas. Então, o Ângela tem uma cobertura, aqui pelas matrículas que nós temos em todas, o Ângela tem uma cobertura de 26,2% de crianças em creche. Não é nem 30%, não é nem um terço. E na lista daquela lista de espera, então há aqui um número que a lista de vagas ela chega a 29%. Então, se eu vou somar, se por exemplo, se chegar a ter a cobertura desta demanda, mais aquilo que já existe, eu vou chegar no Ângela a 41% do atendimento das crianças. Enquanto nós vimos que lá em cima, o Jaguara, bate no 100%. Então, você tem aqui, mesmo depois da demanda, é cobertura, olha, tem aqui de 9%, 22%, mesmo incluindo se essa demanda já declarada for de fato atendida. Daí não. Posso fazer uma pergunta? Em relação à creche, esse dado pode, quer dizer, existe esse dado com uma base territorial menor que o distrito? Nós temos, peraí, só uma coisa, peraí. Em termos, nós temos a presença da existência da creche, do dito equipamento ou convênio para falar da intersetorialidade. Agora, porque tem 12 territórios que nós estamos estudando mais a fundo, porque entrevistamos famílias. O que vai existir aqui? Você até tem, por exemplo, a creche, mas ela não tem vaga. Então, isso não está estudado. Se aquele serviço que é mais próximo, ele tem vaga para quem está lá. Aí a Secretaria de Educação teria que abrir essa análise se ela tiver. Uma questão a mais para a creche, que existe a prioridade na educação infantil para a criança com deficiência. Então tem uma fila de espera para a criança com deficiência e tem uma outra fila no Ministério Público. A prioridade acaba sendo. E isso, se você colocar aí o tal do Brasil carinhoso, piora bem. Porque o Brasil carinhoso é um plus de recebimento de dinheiro do prefeito por criança que seja do Bolsa Família que ocupar a vaga. Como as vagas são as mesmas, você tem uma tendência de tirar uma criança e pôr a outra. Então, tem muita coisa para discutir. Acho que um retiro de uma semana. Não, realmente. Larissa, você quer encerrar ou encerro eu? Eu queria só falar uma última coisa, assim, que não é preciso discutir, não, porque senão. Não vou discutir mais. Não vamos discutir mais, senão a gente vai dormir aqui. Não, mas o que eu queria falar é o seguinte. Eu não sei se corresponde a um pouco o que você estava falando. Na campanha do ano passado, o Haddad usou uma figura que ficou muito simbólica. Só não foi respondida. É verdade, tem razão. Não, tem várias, minhas tem várias que não foram. Eu só queria responder a dele. A dele acho que o Fred até tinha já respondido durante a apresentação. Este censo, só este último, ele tem o dado, este último tem o dado declarado em termos de cor da pele. Mas os outros mapas
não tinham esse dado porque o censo não tinha. Então, não é porque nós não reconheçamos a questão da amplitude da equidade. Quando o Fred até apresentou, ele disse isso. Nós tivemos, infelizmente, que fazer essas coisas. Eu lembro, inclusive, de quando ainda fizemos o primeiro mapa, de andar atrás até de territórios, de quilombolas, como é que nós poderíamos detectar isso. Nós ainda, melhorou muito, mas nós ainda não temos esse refinamento. Entende? Eu acho que você tem toda a razão. Equidade ainda é um buraco, é considerado como pontual, minorias, né? Para territorializar. Quando você pega o dado geral, para você enfiar isso num dado chão, tem uma complexidade, mas é o Fred que entende isso. Não, só nesse último censo entrou no questionário do universo do censo, a questão de raça e religião. Antes era tratado no questionário da amostra, né? E o primeiro mapa acessou esses dados do universo e não tinha esse dado, e a gente manteve isso por questões aí de frequência de dado, de análise de dados. Mas a gente até chegou a discutir essa possibilidade, falou, vamos introduzir, vamos alterar a metodologia e talvez correr o risco de perder a comparabilidade. Eu nem sei se está no documento essas tabelas por raça, talvez até esteja no documento e não esteja no cálculo do índice, eu não lembro disso. A gente chegou a compilar essas informações, mas eu não lembro. Então essa é a justificativa assim, do porquê. Bom, então eu vou só concluir o que estava falando, quer dizer, a discussão de que a condição da vida das pessoas melhorou da porta para dentro e piorou da porta para fora, acho que tem um pouco a ver com isso que vocês estão mostrando, quer dizer, aumentou a capacidade de consumo, tá certo? Quer dizer, então as pessoas estão comprando mais eletrodomésticos, estão comprando mais carro, inclusive, outras, né? Mas as condições urbanas e sociais elas continuam. Talvez seja um pouco uma explicação aí para essa aparente contradição de, né, uma década de inclusão, né, como é dita, mas nós continuamos com problemas, e isso também explica várias outras coisas que têm sido, né, colocadas aqui nas manifestações, né? Quer dizer, não sei se o quanto que isso é exigência a mais, ou é porque realmente, né, as condições continuam tão ruins, mas a ênfase, né, das manifestações era os serviços públicos, era mobilidade, educação, saúde, né? Quer dizer, a questão da habitação que está explodindo, não sei, uma audiência pública naquela de habitação, foram 3 mil pessoas, tá certo? Quer dizer, nós tivemos quase 100 ocupações de terra desde o começo do ano, né? Ocupações na cidade, então, né, nós estamos vendo uma dificuldade grande do ponto de vista do serviço público, mas eu acho que essa é uma questão que certamente mereceria aí um outro debate até, né? Deixa eu só mostrar isso aqui, Nadir, que é o seguinte, o que nós temos aqui? Aqui é o distrito de freguesia, né? Rio Grande, freguesia, aqui. Então, claro, não vai dar para vocês perceberem, mas essas linhas azuis seriam aquelas áreas, quer dizer, então esse é o distrito da FREG. Essas linhas azuis seriam os agregados de setores censitários. E esses pontinhos, que talvez dê para vocês enxergarem, mais de perto eles têm cores diferentes, são os tipos de serviço público. Esses pontos vermelhos é onde você tem a população com mais incidência de desproteção. Então você vê as distâncias que existem
entre a população com mais desproteção e os pontos, né, os locais, as distâncias de atenção. Então, eu acho que é esse o estudo que a gente está, né, completando, chamando do Índice Territorial de Proteção. Bom, então agora não vamos mais falar nada, porque senão a gente, né, uma coisa puxa a outra, né? Então, agradecer muito aqui a presença, né, da Aldaísa, da equipe dela, do Fred, né? Agradecer a presença de vocês que aguentaram até o final, né? E certamente nós vamos voltar a falar sobre esse trabalho e acho que nós temos que qualificar muito, né, essa discussão sobre as políticas públicas. Eu não sei se nós vamos conseguir recuperar um pouco, muito que já perdemos, né, em relação a essa questão, inclusive da intersetorialidade, tendo o território como base de intervenção. Eu acho que essa é a questão a mais importante, né, que eu acho que esse trabalho traz, né, essa relação entre território e as políticas sociais, as políticas urbanas também. Então, obrigado. E, antes que eu esqueça, nós vamos ter uma audiência pública, nós temos que ter audiência pública para tudo, né? Nós sempre se encaixa alguém, mas essa em particular eu queria lhe convidar, né? Que exatamente vai ser um tema que, não sei se a Rosela ou o Zeca aí tem o dia, né? Mas vamos ter uma audiência pública específica sobre redução da vulnerabilidade social. Isso é bom. Né? Que obviamente é o seu assunto, então eu queria já, né, lhe convidar, porque seria importante. Eu tenho a impressão que isso aí deve ser. Que dia é, Zé? Eu não tenho aqui, mas é mais. Zeca, agora que eu estou vendo você, peraí. É esse novo. Acho que é dia 8, viu? Acho que é dia 8. Dia 8? Não, dia 8 com certeza não é, porque dia 8 é domingo. Dia 9 é de meio ambiente, acho que talvez seja dia 11 ou 12. A gente manda para você, convidar todos vocês, é só entrar no site da Câmara, tem o calendário das audiências públicas, né? E a gente vai então poder aprofundar esse debate à luz, né, do plano diretor, deixar já o convite para vocês estarem lá. Já sei onde eu tenho. Hã? Eu não conseguia nem lembrar, essa hora eu não lembro mais nem onde eu tenho a informação. Já te lembro. Pronto. Então tá, já dou o dia disso, que era bom para. Vai ser dia. Aqui, ó, dia 3, terça-feira que vem. Daqui a uma semana, das 9 às 13. Vocês estão em Brasília? Estamos em Brasília. Mas acho que a Dirce não está, não sei. Talvez fosse. Não sei, não é? Que pena. Realmente, nós estamos apresentando esse trabalho no Ministério da Saúde. Bom, de qualquer maneira, a gente terá outra oportunidade para discutir isso. Então tá bom, boa noite, gente. Obrigado.